Desde o mês de abril, nós estamos conversando sempre aos sábados aqui na Rádio Jovem Pan News sobre essas questões que envolvem a política, contando sempre com a participação do nosso internauta, do nosso ouvinte. As perguntas podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp, 99842-1255. 99842-1255. Hoje nós vamos conversar sobre as polêmicas que foram formadas aí nos últimos dias em torno das comemorações do 7 de setembro. Essa data, essa data que é uma data do civismo do nosso país, acabou envolvida aí também nesse clima acirrado da política. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, 7 de setembro, independência ou golpe, nós já estamos aqui no estúdio com o Luiz Jardim. O Luiz, que é do Movimento nas Ruas. Luiz, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado pelo convite, novamente estar aqui para falar um pouco sobre o que tem acontecido no nosso país. Obrigado. Vamos conversar também com o Alan Rios, o Alan que é presidente do Diretório Municipal do PT aqui em Rio Claro. Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia ao Grupo JC, parabenizar pela iniciativa do debate. E eu quero, nesse meu bom dia, rapidamente aqui, prestar uma solidariedade à Unesp de Rio Claro, o acontecimento que aconteceu essa semana, o fogo no Instituto, no IB, no Instituto de Biologia. Tenho muitos amigos lá, professores, estudantes. Ontem estava com um grupo de estudantes também conversando um pouco sobre isso e ver com muita tristeza, com muita angústia de saber que anos de estudo foram queimados e isso a gente nunca ganha, só perde. Então, minha solidariedade, a solidariedade do Partido dos Trabalhadores para toda a comunidade da Unesp, que vocês tenham muita força e que a gente possa reverter esse quadro nesse ano, porque a educação ela é um patrimônio do povo brasileiro. Então, deixo um bom dia a todos e todas. Com certeza. O Jornal Cidade de hoje, nossa edição impressa, continua acompanhando o caso, trazendo inclusive informações. Começaram a ser feitos aí os levantamentos sobre os prejuízos, as perdas de acervos, de pesquisas, infelizmente. Luiz, gostaria de começar perguntando a você, aos dois, os dois convidados aqui de hoje. A gente sabe que o 7 de setembro sempre foi uma data relacionada ao uso do verde e amarelo, às manifestações no país. Antigamente existiam aí os desfiles cívicos, havia uma organização toda para comemorar essa data. E esse ano nós temos aí a data revestida de uma questão política, mais partidária. Como é que você vê essa questão? O que é o uso do verde e amarelo hoje, no caso do Movimento nas Ruas? No Movimento nas Ruas, ela continua sendo a mesma que você citou antes. Nós estamos trabalhando para fazer com que haja uma festa cívica onde o brasileiro se lembre das cores que ele usa e que são as cores da nossa pátria. Então, eu não enxergo que esteja havendo um movimento político, a não ser o que estão tentando colocar como sendo um movimento político. O que nós estamos fazendo é trazendo e resgatando a vontade do brasileiro de estar nas ruas com as cores da sua pátria. Essa é a minha opinião, única e sincera. Alan, houve uma deturpação nessa questão do uso do verde e amarelo. Como é que vocês enxergam essa questão hoje aqui no Brasil? Olha, Carla, obrigado pela pergunta. Eu queria, deixar registrado que a gente vê que as Forças Armadas elas são poderes da República, no Brasil é constituído de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, As Forças Armadas, na verdade, elas são elementos da República, do Estado, e não de governo, Então, não dá para o atual governo querer chamar Forças Armadas de seu, Isso, na verdade, até humilha as Forças Armadas. A gente também observa que a bandeira verde e amarela é uma bandeira de milhões de brasileiros, não de uma pequena parcela da população. Então, é um pouco isso que eu queria deixar registrado nessa pergunta de hoje. Você acredita, então, que houve uma vinculação das cores a um determinado grupo político? Eu acredito que as cores da bandeira nacional ela sempre foi motivo de orgulho, e vai continuar sendo, Tivemos aí 8 anos do governo Lula, tivemos mais 6 anos do governo Dilma, e a bandeira sempre foi verde, amarelo, azul e branco. Então, é uma bandeira, é um símbolo muito importante da nossa pátria e que ela é representada única e exclusivamente por milhões de brasileiros. No caso do Movimento nas Ruas, estão sendo organizados aí encontros, manifestações que vão acontecer na quarta-feira, dia 7, Luiz? Nós vamos para São Paulo, daqui de Rio Claro, com 3 ônibus e ainda temos 11 lugares, pelo que eu estou vendo aqui, para poder participar do movimento cívico lá em São Paulo. Essa é a nossa contribuição daqui de Rio Claro, que dessa vez, ao invés de fazer manifestações aqui, em prol da pátria, nós vamos lá. Não houve nenhuma manifestação convocada aqui para fazer o desfile de 7 de setembro na cidade, então nós vamos para lá.
Vão estar presentes Vamos. 3 ônibus. Quem se interessar em participar pode entrar em contato? Comigo, Você pode deixar claro, o seu telefone, Luiz? 99720-2226. 99720-2226. São poucos lugares, viu? Já temos quase... acho que são 11 pessoas que estão faltando completar. Completar os 3 ônibus. Cidades de toda a região também estão se organizando para isso, né? Essas caravanas. Eu acho que eu até mandei, né? Eu não lembro de cabeça. Mas eu vi que quase todas as cidades aqui da região vão ter uma representação, todas né? Todas elas, Tudo lá em São Paulo concentrado dessa vez. Os movimentos de esquerda lá terão manifestação na quarta-feira, dia 7? Olha, Carla, culturalmente, o movimento de esquerda trata o 7 de setembro como o grito dos excluídos também, né? Houve muitos movimentos aqui em Rio Claro em relação a isso. Estamos pensando, sim, fazer uma atividade aqui na cidade de Rio Claro. Acho que é importante uma cidade como Rio Claro, com uma população de 220 mil, acho que já até ultrapassou essa marca. Acho que é importante a gente também fazer um grito e pensar nas pessoas aí. A fome se instala no nosso país, né? Eu acho que tudo que nós estamos vivendo é fruto de um golpe de uma presidente eleita em 2016. Houve uma fissura na nossa democracia, né? É importante dizer isso. E o que se vê hoje no governador é a destruição do patrimônio público, né? Patrimônio nacional sendo destruído. A gente vê a eliminação dos direitos trabalhistas, né? O ataque à cultura. A gente está numa cidade onde tem muitos músicos valiosos, tem muitos artistas excepcionais, e a gente vê os ataques na cultura, ataque na nossa Amazônia, ao meio ambiente. Então, acho que é importante a gente pensar numa atividade como o Grito dos Excluídos para a gente poder, de alguma forma, registrar o 7 de setembro, que é um símbolo também do povo brasileiro. O Grito dos Excluídos é um movimento tradicional também nessa data, né? Acontece já há muitos anos. Sempre falando dos públicos menos favorecidos aí do país, das maiores dificuldades enfrentadas em relação à fome, à exclusão. Perfeitamente. A discriminação, ao racismo, ao machismo, à homofobia. Eu acho que é um movimento muito importante e interessante numa data tão simbólica como o 7 de setembro. A gente acabou tendo essa discussão, acredito que até teve uma ampliação dessa discussão a partir da denúncia envolvendo alguns empresários, né? Empresários que foram chamados a prestar depoimento após declarações em grupos de WhatsApp, com algumas declarações que foram avaliadas como se defendendo um golpe. Qual que é a sua avaliação? Empresários conservadores, de direita, muitos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avaliou esse caso, Luiz? Qual que é a sua análise sobre essa questão? É mais um absurdo do que tem acontecido na judicialização da política. Eu gostaria de rebater só o que o Alan acabou de falar, porque o 7 de setembro é do Brasil inteiro, né? De todos, né? Nós estamos falando de um país, não estamos falando... O grito dos excluídos dentro do 7 de setembro, na minha cabeça, não faz sentido. Se nós estamos cuidando de uma independência do país contra Portugal, e uma data comemorativa do 7 de setembro para o brasileiro lembrar que se separou de Portugal, a gente não pode pensar em dividir de novo. Esse tema de dividir, que vem vindo há anos, né, no Brasil, tem sido o motivo de tanta polarização que se criou hoje. Então, a gente não pode continuar imaginando que o povo tem que se dividir em minorias, em LGBT, em tantas essas outras coisas que se colocam, e aí isso transformar a guerra que acabou gerando aqui. Nós estamos vivendo um momento cívico. 7 de setembro é a data da comemoração da nossa independência de Portugal. A isso, todos os brasileiros deveriam estar na rua agradecendo e colocando ao seu fervor em cima das cores da bandeira nacional e não transformando isso num ato político. Não é o que a gente tem percebido e isso está construído há muito tempo, né? Então, isso eu queria deixar claro. Em relação à sua pergunta, que foi o que eu penso sobre os empresários terem sido investigados, eu estou preocupado porque a nossa liberdade acabou sendo prejudicada, né? Se um print de uma conversa no WhatsApp vai parar na imprensa e aquela imprensa pauta uma ação judicial e um senador da República solicita ao presidente do tribunal que sejam bloqueadas as contas de determinados empresários baseado única e exclusivamente nas matérias publicadas na imprensa, extraídas de um print do WhatsApp, eu não sei onde nós vamos parar. Sinceramente, nós estamos vivendo momentos sombrios. Porque há uma tentativa fortíssima de fazer com que haja a criminalização do que o governo Bolsonaro tem feito. Eu não consigo enxergar
ainda, e esses dias eu ouvi o Roberto Jefferson falando a respeito de uma situação onde ele se coloca na frente, o presidente se coloca na frente, onde não rouba, não deixa roubar, coloca uma tranca na frente do cofre, e aí está todo mundo achando que isso é o fim do mundo, né? Então, a composição, ou que seja, a maneira de se falar a respeito da política, deixou de ser o toma lá da cá, e isso está começando a formar um grupo contra o presidente. Está óbvio e claro na minha cabeça isso, e eu acho que em boa parte da população também. E se continuarmos a ter dessa forma um ativismo por parte do Tribunal Superior Eleitoral, por parte do Supremo Tribunal de Justiça e por parte de todos os juízes que têm se invocado no sentido de fazer com que haja cada vez mais trabalho para o Ministério Público responder, isso vai gerar uma convulsão e o povo está enxergando que isso não é o fim certo. Vai dar problema. Alain, houve declaração golpista naqueles áudios, naqueles prints de conversa? Qual que é a sua análise? Olha, o golpe foi dado, como eu mesmo falei, em 2016. Né? O que a gente está vendo aí por parte desse governo atual é o desdobramento desse golpe, né? A perda dos direitos trabalhistas, o que eu citei antes. Mas eu quero dizer também que hoje é importante registrar que a democracia está vencendo, né? A gente vê que aqueles que desrespeitam a Constituição, que desrespeitam a democracia, esses causam um prejuízo imensurável para o país. Então, eu analiso um pouco isso. Tem instituição que está funcionando, que é o caso do STF, está funcionando regularmente. E é preciso dizer também que o 7 de setembro é a data da nossa independência, que ainda estamos em busca disso, né? Estamos buscando essa questão da data. E o que a gente vê, na verdade, o que está havendo é uma privatização das nossas riquezas, né? Da nossa soberania nacional do nosso país. E também os ataques à nossa floresta amazônica. Enfim, eu quero assim, ficar muito tranquilo no dia de hoje e dizer que a gente precisa reverter esse quadro que está posto, né? E eu não tenho dúvida que a democracia ela vai vencer. A gente tem muita segurança de que o brasileiro ou a brasileira, o povo trabalhador e a trabalhadora não está contente, está muito triste com tudo que está acontecendo, né? Então, a gente pensa que agora, nesse ano de 2022, a 30 dias das eleições, a gente possa fazer com que a democracia vença e que a gente radicalize na democracia, sempre. Ouvindo a população, democracia, o próprio nome diz, é o poder do povo. Então, é isso que vai prevalecer nos dias de hoje. E eu não tenho dúvida que, num futuro muito próximo, a gente vai viver e vai poder andar de cabeça erguida e voltar a sorrir sem muita tristeza, porque tristeza não é bom para ninguém, né? Na sua avaliação, Luiz, esse caso ele se trata de liberdade de expressão? Não houve uma defesa do golpe nos áudios, nas conversas? Se você ver os prints, você vai ver que não tem defesa. Não tem nenhuma, como que pode ali 3 ou 4 pessoas se manifestarem a respeito de um determinado assunto e ser justificado isso como golpe, Carla? Não cabe. Acho que não tem. Por muito menos outras situações foram levadas relevadas. Então, eu não vejo como que pode alguém querer orquestrar um golpe de governo num grupo de WhatsApp com 3 empresários e figurinha. O fato do cara ter dado um like na fala, uma figurinha, já significa que ele tem que estar com os seus bens indisponíveis, né? Isso passou do limite da boa vontade. Isso passou do limite da boa condução dos juristas. Pois não, não. Cara, eu observo que, nesse momento, as pessoas elas precisam observar bem o que é democracia e o que é ataque às instituições, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Essa polarização que existe. A gente percebe que, tempos atrás, eu costumo até dizer isso nas reuniões que eu participo, que eu frequento, que o PT e o PSDB sempre foram adversários políticos, mas nunca vi o Lula pedindo a morte do Fernando Henrique pedindo a morte do Lula. Então, eu acho que trouxe para a cena da política, nos dias de hoje, a questão do ódio, né? A gente está vendo crime político. Aí, inclusive, fizemos um ato, deixar um abraço aí para os presidentes do PV, do PSB, do PSOL, do próprio PCdoB. Estivemos juntos aqui na cidade de Rio Claro
porque a gente entende que é um momento delicado, um momento muito difícil, onde está acontecendo crime político, coisas que nunca aconteceram, e isso, lógico, fomentado por um presidente irresponsável que a todo momento ataca a instituição. No último debate atacou mulher, inclusive, né, uma jornalista muito competente. Então, eu acho que, costumo dizer até para minhas irmãs que a democracia do Brasil ela vai sobreviver por conta das mulheres, e quem vai derrotar tudo que está de ruim, esse nevoeiro do fascismo pairando no nosso país, serão as mulheres. Eu tenho muita esperança e muita força no poder da mulher. Eu sei que as mulheres podem fazer diferença nessas eleições, e a gente sabe que é um momento e isso vai passar com certeza, e a gente vai poder voltar a colocar o Brasil nos trilhos. Eu acho que tudo isso que eu estou falando aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, é que a gente faça um esforço tremendo pelo Brasil. O que está em jogo é a soberania do nosso país, é a democracia do nosso país, e isso é um patrimônio do povo brasileiro que a gente não pode deixar passar de forma alguma. Vamos lutar e vamos batalhar para que reverta esse quadro e que a gente possa viver um outro país. Ninguém aguenta mais, ninguém tolera mais 4 anos de um país onde não se governa, onde não se administra, onde só fazem coisas que realmente prejudicam quem mais precisa e quem mais necessita de um amparo e de um auxílio, de uma estrutura do poder e do Estado brasileiro. Eu nunca vi alguém chutando a cabeça do Lula, por exemplo, como bola de futebol. Isso é uma coisa que eu queria colocar. A segunda coisa, o país tem demonstrado dentro da sua economia, com deflação e outros índices, que nós estamos vivendo um momento econômico ímpar e totalmente diferente do resto do mundo. Então, eu não acho que isso seja a função da discussão política hoje. Nós estamos trabalhando em cima de seriedade e não em cima de narrativas. Esse é o que eu penso. Muito bem. A gente pode fazer um rápido intervalo, Marcos Cardoso, para a gente poder tomar uma água aqui. Quero deixar o convite. Tenho já pergunta de internauta chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer essas perguntas. Um rápido intervalinho e voltamos em 1 minuto. Jovem Pan, eleições 2022. 8h35, voltamos com o nosso debate desse sábado, JC nas eleições, hoje falando a respeito do 7 de setembro, independência ou golpe, falando em torno da polêmica que a data acabou recebendo aí neste ano, exatamente no ano do bicentenário, não é? Os governos preparam as suas manifestações, as suas comemorações, mas em meio a tudo isso também existem algumas questões políticas envolvendo essa data, a data da independência do Brasil. Estamos aqui no estúdio com Luiz Jardim, do Movimento nas Ruas, e com Alan Rios, do Diretório Municipal do PT, aqui de Rio Claro. Nós recebemos aqui uma pergunta de um ouvinte em relação à Copa do Mundo. É sobre futebol, Copa do Mundo, mas tem relação com o uso do verde e amarelo. Esse ouvinte está questionando, né, que esse envolvimento todo político em relação às cores do país, isso estaria atrapalhando até a torcida. Muitos torcedores estão se questionando se devem usar ou não as cores do Brasil. Houve também aí uma nova visão, né, em relação à camisa do país, né, a camisa oficial. Como é que vocês enxergam essa questão aí dos brasileiros em relação aos seus símbolos, às suas cores? Luiz, por favor. Eu continuo dizendo que a cor do Brasil é verde e amarelo. Nós precisamos manter essa tradição e manter o trabalho em cima de que as pessoas se sintam realmente representadas pelo seu país. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, Carla, e nesse período, as casas da região onde eu morava, todas mantinham à frente das suas casas uma bandeira americana iluminada. Então, eu vivi um patriotismo lá diferente do patriotismo que eu sempre vi no Brasil. Hoje eu consigo enxergar o resgate desse patriotismo no Brasil numa coisa que não existia, né, antigamente. Nós não víamos as pessoas colocando e colocando a bandeira do Brasil nas suas casas. Hoje você pode perceber prédios, empresas, todos eles têm usado essas cores do Brasil, e isso denota o patriotismo que as pessoas têm
pelo país. Então, nós precisamos continuar mantendo a tradição de usar as cores. E hoje, com relação ao futebol, infelizmente, hoje todo mundo sabe a escalação do STF, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Então, os brasileiros estão mais preocupados em saber quem está no STF, no STJ e no TSE do que realmente o que eu acho maravilhoso. Porque o Brasil sempre foi o país do futebol. Em 1970, o Brasil lá fora era vendido como sendo o país do samba, da mulher e do futebol. Em 80, quando eu morei nos Estados Unidos, era uma situação onde as pessoas me questionavam se a gente tinha esgoto sanitário dentro de casa. Então, nós estamos vivendo hoje uma situação totalmente diferente. O avanço que houve no Brasil em relação às suas colocações no mundo internacional e a potência que o Brasil hoje representa no internacional é diferente. Então, as pessoas conseguem enxergar a necessidade de realmente valorizar aquilo que nós temos. E valorizar o que nós temos começa pelos símbolos nacionais, começa pelas cores da nossa bandeira. Depois, valorizar todo o trabalho que foi feito em prol da democracia do Brasil. E essa democracia tem sido garantida e tem sido trabalhada mesmo contra todos os ataques que temos recebido em relação aos que julgam ser donos da democracia. Não estão eles representando a democracia por si só, não. Existe todo um povo que pensa de maneira democrática e que quer a continuidade da democracia. O que tem é a tentativa de fazer as divisões, que isso me incomoda. E a incomoda muito também. Alan? Não, eu estou muito feliz com esse debate. É uma pena. Eu entendo muito o posicionamento do Jardim, compreendo tudo que ele está falando, mas eu acho que isso faz com que não só o nosso Brasil, como o estado de São Paulo, como o Rio Claro, não prospere, né? Eu penso que a Copa do Mundo foi um evento, inclusive nos governos do PT, um evento mundial, assim também como a Olimpíadas, né, um evento, a rede hoteleira nunca vendeu tanto como nesses grandes eventos que teve a Copa, a Olimpíadas. Eu quero aqui voltar a afirmar que a bandeira nacional é uma bandeira de todos os brasileiros, né? E eu tenho amigos aí que são São Paulino, palmeirense, santista, corintiano também. Então, eu penso que essa questão das torcidas, essa questão do verde e amarelo, da camisa, eu acho que cada um torce da sua maneira, cada um veste o que bem o cabe, o que bem entende, mas eu penso que a gente tem que realmente resgatar o orgulho, que é cuidar do nosso povo, né? Eu acho que o presidente Lula tem frisado muito bem de incluir o pobre no orçamento. Eu acho que essa é a grande verdade que precisa ser dita nos dias de hoje. A gente tem que realmente resgatar com que cada crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país, seja também atrelado ao aumento real do salário mínimo. E nós vamos viver esse Brasil, né? Nós vamos viver esse Brasil porque a gente está muito otimista com o momento que estamos vivendo no nosso país. A gente sabe que o desafio é muito grande, que vai precisar ter muito trabalho, mas assim, eu quero aqui dizer no dia de hoje que o partido no qual estou presidindo tem um projeto político de protagonismo, inclusive para a cidade de Rio Claro, que vai na contramão de que tudo que está posto aí. Eu acho que desafia dizer que um partido que pensa Rio Claro da maneira que o PT pensa, da maneira que o PT se reúne, se planeja, sistematiza tudo isso. Então, eu estou muito esperançoso, muito otimista, e a gente sabe que o verde, amarelo, azul e branco que vai vencer é a vontade da maioria, que é a vontade do povo trabalhador e trabalhadora do nosso país. Falando sobre essas manifestações de quarta-feira, dia 7, vai acontecer a manifestação do movimento nas ruas. O Ola está dizendo aqui que pode ser que aconteça aí o grito dos excluídos aqui na cidade de Rio Claro, em outras cidades brasileiras também. E nós estamos aí numa reta final de uma eleição que tem sido bastante disputada, muito acirrada e ânimos exaltados. Dentro desses movimentos, vocês vão falar só sobre a independência do Brasil ou vai ter manifestação pró-candidato, pró-partido, Luiz? Que eu saiba, é só uma manifestação cívica. Acontece que podem haver pessoas que se usam esses movimentos para poder declarar seus apoios, os seus votos, seja o que for, né? O que eu gostaria de deixar claro na nossa conversa hoje é assim, ó, eu não tenho político de estimação, já falei isso diversas vezes, né, Carla? O que eu enxergo hoje é que o PT não deve voltar ao governo, porque o que eles fizeram já mostrou como foi a situação
que eles deixaram o país. Então, o que eu vejo hoje é uma necessidade grande de fazer um movimento mostrando que o Brasil está atento, e mostrar isso significa que nós estamos sabendo que o 7 de setembro será para fazer com que o brasileiro compreenda os 200 anos de independência e continue independente. Nós temos visto as esquerdas da América Latina transformar os países nossos vizinhos em verdadeiros laboratórios de pobreza. Nós temos já visto o que aconteceu na Argentina, mais recentemente, 70% de inflação no último levantamento. O Chile, Nicarágua expulsando freiras e cancelando missas e proibindo padres de fazerem suas manifestações. Isso tudo é autoritarismo. E esses são os tipos de pessoas que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, consegue apoio. Então, eu não consigo enxergar uma democracia falada e diferente da democracia executada. Isso me incomoda muito, e eu acho que há tantos outros brasileiros. Por isso, tanta gente está se mobilizando a ir às ruas neste 7 de setembro, para mostrar que a vontade do nosso país é diferente da vontade do que o ex-presidente fala a respeito da condução dos trabalhos. Volto a dizer, a economia brasileira tem picos de alta, nós temos tido índice de desemprego caindo, nós temos tido inflação caindo, nós temos tido o índice de crescimento econômico caindo, subindo, tudo que está relacionado à economia está indo relativamente bem. Já outras vezes que estive aqui, eu falei a respeito disso para o povo. Prestem atenção no que está por trás das notícias. Não está sendo bastante sincera a transformação dos números da política brasileira, dos números da economia brasileira no que é a realidade de hoje, né? Então, de novo, 7 de setembro é comemoração cívica e demonstração clara e evidente de que o povo quer continuar livre e independente de amarras que têm se transformado os países vizinhos da América Latina. Alain, o Grito dos Excluídos vai ter manifestação pró-partido, pró-candidato? Carla, eu penso que o PT defende todo tipo de manifestação, desde que ela seja ordeira, desde que ela seja pacífica. E a manifestação ela serve também para a gente reivindicar, né? Ter as pautas que são realmente das minorias, mas que as pessoas acreditam que é isso que vai fazer a diferença, né? Eu quero aqui dizer que tem uma preocupação no que tange a economia do nosso país, né? A gente vê, eu não preciso estar aqui falando, a dona de casa que vai no supermercado, que sai às compras, sabe o quanto está difícil, né? O quanto está difícil se manter. A fome continua se instalando no nosso país, né? A gente pensa que temos que, de alguma forma, reverter esse quadro, né? E dizer que a gente também vive a era da imoralidade, né? O que é ser imoral? Ser imoral é um presidente, por exemplo, comprar 51 imóveis em espécie, em dinheiro vivo, né? Eu quero aqui fazer uma reflexão à população de Rio Claro. Quem tem condições de fazer isso hoje em dia? A família do presidente, né? Um site seguro, veiculou essa semana esse descaso, né? Isso aí é uma afronta, inclusive, com as pessoas que mais necessitam, que estão mais precisando. Eu que acordo cedo para ir trabalhar, eu me deparo com idosos de 70 anos, de mais de 80 anos, com carrinho, colhendo seu material reciclável. Eu acho que isso chega a ser desumano, chega a ser imoral. Então, nós temos que reverter esse quadro, sabe? Esse idoso que levanta de manhã para colher material reciclável, ele está fazendo isso porque ele precisa de alimento. Ele precisa estar comendo. Ele tem que ter um amparo do Estado. Por isso que eu sou contra a privatização, sou contra o Estado mínimo, sou contra a política de austeridade. Eu acho que isso não funciona em lugar nenhum, sabe? Eu acho que o poder, o Estado tem que cuidar dos mais necessitados, de que mais precisa. Eu acho que o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz é um trabalho muito importante lá na cidade de São Paulo, dando café da manhã, alimento para a população em situação de rua. Então eu percebo, Carla, que a gente vai trilhar esse caminho, a gente vai colocar o Brasil de volta, porque esse Brasil que eu quero, esse Brasil que a maioria do povo brasileiro quer.
um país que volte realmente a fazer 3 refeições. Esses dias até uma sobrinha minha me falou, tio, de tanto que a gente conversa, hoje eu não consigo levar uma mão papaya na boca sem saber que tem crianças da minha idade que não têm condições de comer uma fruta, um legumes, uma verdura, tomar um café decente, um almoço decente. As donas de casa estão se endividando, inclusive. Eu vi esse dia estava acompanhando uma agenda do futuro governador de estado, do Fernando Haddad, e ele disse isso, né? Que as pessoas estão se endividando, não é para comprar carro, para viajar para a Europa, para os Estados Unidos, não. Elas estão se endividando porque elas estão precisando de um alimento para se comer. Então, realmente, nós vamos reverter esse quadro, não tenho dúvida nenhuma. A eleição, por mais que fale, ela se decide no voto, é 1 a 1. O voto do Jardim é o mesmo voto. Ele tem um, eu tenho um, a Carla tem outro. Então, é no voto que se decide, no dia da eleição, às 17 horas, quando encerra as urnas, quando tem a contagem dos votos. E é isso que vai prevalecer. Costumo dizer que o voto ele é secreto e o voto é o único instrumento de luta do povo trabalhador que decide o rumo do nosso país. Luiz, alguma consideração sobre o que foi falado? Então, eu fico assim... As narrativas continuam sendo um transtorno, né? Em relação aos imóveis, já está mais do que claro o que foi a imprensa que publicou sobre isso, já demonstrou que isso é uma narrativa que já foi desconstruída. Nós estamos falando a respeito de campanha, e eu tenho aqui para falar a respeito de 7 de setembro, sabe? Nós estamos falando aqui a respeito da necessidade do brasileiro se manifestar em relação à data pátria, ao 7 de setembro. 7 de setembro é uma data que deve ser comemorada e lembrada, e eu não estou aqui para fazer campanha nem para A, nem para B, nem para C. Eu estou aqui para lembrar o brasileiro de que ele tem que ser brasileiro. E o brasileiro é o povo que menos lutou nos últimos 30, 40 anos por sua pátria, como tem lutado agora. A gente tem percebido, Carla, e eu nunca vi, eu estou com 58 anos, eu nunca vi uma manifestação em prol de um presidente acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo em que o presidente estava no poder. Nunca vi isso. Então, eu nunca vi manifestações pró-Lula, pró-Dilma, pró-Fernando Henrique Cardoso, pró-Sarney, pelo povo nos anos. Nós temos assistido isso sistematicamente, tanto quanto pela manifestação espontânea que tem acontecido, tanto quanto pelas convocações que o presidente tem feito na hora que ele convoca. Isso demonstra e denota, obviamente, uma vontade do povo em seguir alguém com quem eles se identificam. Eu não vejo o mesmo do outro lado. Então, se nós estamos falando a respeito de polarização, que é uma coisa triste no meu entendimento, e essa polarização acontece porque ele foi descondenado, né? Isso é outro caso tristíssimo de ver. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi descondenado. Ele não foi, a nenhum momento ele foi absolvido das coisas que ele cometeu. Ele simplesmente foi, numa canetada, por um erro de CEP, como estão dizendo, descondenado e está concorrendo à presidência da República. Isso foi, na minha cabeça, uma situação pré-organizada, pré-montada. Nesse momento, o Brasil precisa lembrar do que foi e o que vai ser os próximos anos, o que está sendo e o que vai ser. O que foi o Brasil? Um crescimento grande e uma corrupção gigante. Um momento novo, onde o presidente tem feito o trabalho de acordo com o que ele consegue fazer junto ao Congresso Nacional, e no futuro, depende de nós. O meu voto, como o do Alan, como ele disse, são mas a cada um de nós é chamada a necessidade de colocar lá o seu voto. E isso vai demonstrar a vontade do nosso povo de seguir para um lado ou para outro. O que temos visto na América Latina já tem dado exemplo do que tem sido os países que voltaram para o lado da esquerda. O mesmo tem acontecido na Europa. Então, eu creio que o momento da votação é interessante que façam-se a avaliação, cada um faça a sua avaliação. Agora, hoje eu acho que nós estamos pensando mesmo Brasil acima de tudo. E a gente tem que pensar que as pessoas têm que trabalhar para que continue tendo a liberdade que nós temos tido. Nós não estamos vendo essa liberdade ainda cerceada porque não chegou perto da gente ainda. Mas quem já sentiu o poder do governo, dos tribunais, em relação a cancelamento de contas, a bloqueio de contas, já está sentindo o que é ser
um autoritarismo. E o autoritarismo está imperando para alguns já. Esse é um exemplo do que vai acontecer caso nós tenhamos o desídio de virar para o lado da esquerda. É só. Uma última para a gente encerrar, e daí vamos falar um pouquinho sobre a questão de independência mesmo, esses 200 anos, por favor, Alan. Sim, né? Não tem essa palavra para a justiça brasileira, não existe descondenado. O que existe para a justiça brasileira, pode perguntar para qualquer juiz sério, qualquer promotor sério, qualquer advogado sério, o que existe é a justiça, que no caso do Supremo, o próprio nome diz, né? Supremo Tribunal Federal. O Supremo tornou o nosso presidente Lula inocente, o ex-juiz que inocente cuidou da causa... Não. Só garante minha fala, por favor. O ex-juiz, totalmente, que inclusive foi ministro do presidente, totalmente parcial, né? O Supremo deu razão para o nosso presidente. E a justiça é isso, a justiça está aí para mostrar que quem não tem prova, quem condena através de grampear escritório de advogados, de repente aconselhar ambas as partes, foi o que o ex-juiz Sérgio Moro fez. E isso, uma hora, realmente ia ser revisto. E hoje, tanto o presidente Lula é inocente, que ele está apto, inclusive, para ser o nosso candidato a presidente da República, liderando as pesquisas de intenções de voto, e fatalmente, eu não tenho dúvida disso, né? Fatalmente não tenho dúvida disso, que será o próximo presidente do nosso país. E será o Lula por quê? Porque o Lula é uma das maiores lideranças que a gente tem na América Latina, e eu quero estender para o mundo, né? É o presidente que saiu do seu governo com 84% de aprovação de bons e ótimos. Eu até pergunto para as pessoas que hoje criticam o PT, criticam o Lula, onde vocês estavam quando o presidente tinha 84% de bom e ótimo de avaliação do seu governo? Então, a gente vê com muito otimismo, a gente está otimista. Nosso partido, ele incansavelmente vai trabalhar esses 30 dias para que a gente possa não só convencer a população, mas mostrar o real quadro que está posto no nosso país, e dizer que o Lula e a Dilma governou, a gente nunca fechou igreja, isso aí é tudo conversa que surge agora para deturpar o momento péssimo que a gente está vivendo, mas a gente sabe que a esperança ela está de volta, né? Eu até gosto dessa frase, povo brasileiro, sem medo de ser feliz, nós vamos reverter tudo isso e nós vamos seguir em diante, porque o Brasil precisa voltar. Então vamos unir, vamos juntar força pelo Brasil. Para encerrar aqui, 5 minutinhos aqui do nosso tempo só. Luiz, passados 200 anos, somos hoje um país independente em termos de política, economia. Nós temos hoje muito a comemorar. Tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 200 anos denota todo o trabalho que foi feito por os diversos governos, inclusive esse aprendizado que a gente consegue perceber hoje por parte da população. A população hoje tem uma visão totalmente diferente da política de que existia nos anos 70. Nós tínhamos uma necessidade grande de fazer com que o povo entendesse realmente o que é política, e quem é governado quem governa a gente é quem a gente coloca lá. E se a gente tem toda a intenção de continuar livre e sendo pessoas que têm capacidade de andar nas ruas e se poder emitir a sua opinião, nós temos que continuar comemorando esses 200 anos do Brasil. E nesse momento a gente tem que, mais do que nunca, demonstrar a nossa necessidade de continuar sermos independentes e livres para quaisquer palavras, atos ou ações, desde que não fira a um terceiro, né? E nessa situação onde você pode eventualmente fazer uma injúria, uma calúnia, uma difamação, você pode ser processado. Então você tem todo o direito de falar o que você pensa, trabalhar do jeito que você acha que deve trabalhar, sabendo que na maneira como você está fazendo, pode ser que você seja interpelado por conta de algo que você possa fazer contra uma pessoa que se sinta prejudicada com isso. Alan, 2 minutinhos para encerrar. Somos um país independente hoje, passados 200 anos? Somos um país independente. Eu quero aqui dizer que o que é mais importante, né, é a soberania do nosso país. É isso que nós vamos em busca, de ter um país soberano, um país forte que cuida do seu povo. Deixar um abraço aqui do nosso futuro governador Fernando Haddad para toda a comunidade do Grande Cervezão, estender isso para todos os bairros de Rio Claro. Um abraço do presidente Lula também.
deixar um abraço aqui para o nosso candidato a deputado estadual, João Guilherme, meu amigo, um cara que está aí. Não podemos fazer manifestações em relação a candidatos a deputado nesse momento. Perdão. Só 2 minutinhos, 1 minutinho agora para encerrar, falando sobre a questão da independência, por favor. Perfeito. Então, a gente vai em busca da nossa soberania, a gente vai em busca de que o Brasil volte a ter condições de sustentabilidade, cuidar da nossa Amazônia, tão massacrada, tão destruída. A gente pensa em cuidar da nossa população, que eu acho que é o mais importante, é cuidar do nosso povo, que o nosso povo volta a ter 3 refeições por dia, que as nossas crianças voltem a ter estudo, escola. Eu acho que a educação, a cultura, a saúde e o meio ambiente são fundamentais, essa que é a verdade, para uma soberania do nosso país. Então, eu quero aqui finalizar, já que eu não posso deixar abraço, quero deixar para os meus irmãos que estão nos assistindo, então, os 13 irmãos aí, até o número 13 é bonito em relação a isso, e para toda a militância do PT dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos para um país soberano e única e exclusivamente olhar para a soberania do nosso país e para o nosso povo. Obrigada, Alain, pela participação. Tenha um bom dia. Luiz, obrigada pela presença aqui no debate. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado, Luiz, pelo debate aí. Obrigado todo o Grupo JC. E eu falo que o JC nas eleições é uma demonstração de democracia do nosso país. É esse sempre o nosso objetivo. Às 8h58, a gente encerra aqui, então, o nosso JC nas eleições, a nossa edição local do Jornal da Manhã. Vocês ficam agora com a edição nacional do Jornal da Manhã e a equipe da Jovem Pan de São Paulo. Um excelente fim de semana a todos. Voltamos na segunda-feira às 8h. Até lá.